Frangueiros chegou. Vem embora, meu. Vem, corra não. O que é que isso é trouxa? É a mão de quem senta nessa cadeira. Voltei. É a mão de quem senta na cadeira que passa. Voltei. Ajeitadinho aqui, vereador Carveiro. Deixa. Tu faz aonde? Não, porque é tua turma. Cadê as atas? Sobre a proteção de Deus, Senhor da vida, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal. Convido o vereador Marco Aurélio, primeiro secretário, para fazer a leitura da ata da reunião anterior e convido o vereador Almir Fernando para compor a mesa como segundo secretário. Aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 15 horas, na sala João Negromont Filho, sala das sessões no andar térreo da casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presença do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Marco Aurélio e Carlos Gueiros, contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos do senhor presidente, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei número 245 a 248, de autoria do vereador Romero Albuquerque, projeto de lei número 249, de autoria do vereador Ricardo Cruz, projeto de lei número 250, de autoria da vereadora Aline Mariano, projeto de lei número 251, de autoria da vereadora Michele Collins, projeto de lei número 252, de autoria da Natália Menudo, projeto de lei número 253 e 254, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto, projeto de lei número 255, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, projeto de lei número 256, de autoria da Comissão Executiva, projeto de lei número 257, de autoria do vereador Jaime Asfora, projeto de lei número 259, de autoria da Comissão Executiva. Tratou sobre... de autoria do vereador Fred Ferreira. Pela ordem, o vereador Rodrigo Coutinho solicitou a dispensa de prazo do projeto de lei número 258/2017, solteria. O senhor presidente informou que, no momento importante, faria a consulta. Na hora de destinar ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Rinaldo Júnior, solicitou a casa que atendesse a uma comissão de guardas municipais que se encontram presentes para que pudesse subir suas reivindicações. O segundo vereador a subir a tribuna, o vereador Marco Aurélio, informou sobre a realização da audiência pública no dia 15 de agosto de 2017, que contará com a participação de representantes com peso para esclarecimento de falta d'água na zona norte do Recife. Solicitou a participação dos vereadores para tirar suas dúvidas sobre as comunidades em que atuam. Quebrou o protocolo. Eu gostei dessa parte. Quebrou o protocolo e homenageou o vereador Carlos Gueiros pela passagem do Dia dos Pais, pois sempre vem mostrando sua dedicação para esta casa. O próximo vereador a ocupar a tribuna, o vereador Ivan Moraes, tratou sobre algumas prioridades. Informou que 2,7 milhões de reais, que era direcionado para a área de risco, foi transferido para a organização do trânsito. Falou que a lei de diretriz orçamentária autoriza o prefeito a modificar em 25% o direcionamento para os recursos. Indagou se as áreas de risco não são prioridades. Comentou que foi visualizado no gabinete do prefeito excesso de gastos.
Próximo vereador com patribuna, vereador Almir Fernando, repercutiu a audiência pública realizada no dia 10 de agosto sobre acessibilidade à carteira livre de acesso. Pela ordem, o vereador Marco Aurélio esclareceu acerca das melhorias da Casa José Mariano na questão da acessibilidade. Próximo vereador com patribuna, o vereador Ayrton Luna, veio fazer um apelo ao presidente do Grande Consórcio de Transporte Recife, senhor Rio Rocha, sobre as linhas de ônibus da empresa Vera Cruz, que atende a população do Sítio Grande, Salinas e Dancidez. No prolongamento do expediente constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento número 6809 do vereador André Regis, o que foi aprovado. Discussão única do requerimento número 6915, de autoria da vereadora Ana Lúcia, concedendo voto de aplauso em homenagem ao Dia do Estudante, comemorado no dia 11 de agosto, foi aprovado. O senhor presidente determinou, segundo o secretário, que procedesse a chamada regimental, a oportunidade em que foram registradas as presenças dos senhores vereadores, membros desse poder. Foram justificadas a ausência dos vereadores AMB Carvalho, Heriberto Rafael Rogério de Luca. Em seguida, o senhor presidente submeteu à plenária a pauta de ordem do dia, da qual constam as seguintes matérias: discussão única do requerimento número 6.020, de autoria do vereador Ivan Moraes; discussão única do requerimento 6800, de autoria do vereador Alcides Teixeira; discussão única do requerimento 6808, de autoria do vereador Anderson Florencio; discussão única do requerimento 6815, de autoria do vereador Almir Fernando; discussão única do requerimento 6963 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, dirigindo a indicação à presidente da CTTU para providenciar a liberação do estacionamento no período noturno na rua Nogueira de Souza, no bairro do Pina. Discussão única do requerimento 6950, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, dirigindo a indicação à Secretaria de Licenciamento e Urbanismo de Recife para providenciar o pagamento da rua Unaí, no bairro do Vasco da Gama, que foi aprovado. Discussão única do requerimento 6856, de autoria da vereadora Ana Lúcia, dirigindo indicação ao presidente da URB para providenciar a construção do calçamento na rua Adonis de Souza. Discussão única do requerimento número 6898, de autoria do vereador... Eu lhe dou um pequeno expediente, sim. Aí eu fico só no grande. Discussão única do requerimento número 6898, de autoria do vereador Romero Albuquerque, dirigindo indicação ao presidente da Enlurb para providenciar a revisão de iluminação pública. Discussão única do requerimento número 6902, de autoria do vereador Romero Albuquerque, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 6927, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Discussão única do requerimento 6967, de autoria do vereador Marcos de Bria. Discussão única do requerimento número 6984, de autoria também do vereador Marcos de Bria. Discussão única do parecer número 513, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 120, de 2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque, que institui no calendário oficial do Recife o dia 22 de abril como Dia Municipal da Adoção Animal e das outras providências. Foi aprovado. Discussão única do projeto de resolução número 31, 2017, de autoria da Comissão Executiva, que denomina a Sala dos Motoristas da Câmara Municipal do Recife de Sala Vereador Gilberto Luna. Discutiu a matéria o vereador Ayrton Luna, agradecendo a homenagem. Falou da dedicação do homenageado com a categoria. Foi partilhado pelos vereadores André Regis, Jaime Asfora, Carlos Gueiros, L da Guarabiraba e Aline Mariano. E também pelo vereador Anderson Florencio, que foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 48 de 2017, 320, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Cultura e Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 36/2016, de autoria do vereador André Regis, que cria o selo verde da Rede Municipal de Ensino. Foi aprovado. Primeira discussão do parecer número 147 de 2017 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei número 43/2016, de autoria da vereadora Michele Collins, que dispõe sobre a utilização de material reciclável nas decorações e da outras providências, que foi aprovado. No grande horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador foi o vereador Romero Albuquerque, reverenciou o senhor José Francisco da Silva por sua nobre atitude de ter resgatado uma capivara ferida
informou que fez um pedido de voto e aplauso a este senhor, comentou que está lutando para que o Hospital Veterinário funcione 24 horas por dia. Fez uso da palavra pela ordem, vereador Carlos Gueiro, que agradeceu ao vereador Marco Aurélio pelo seu gesto em nome da Casa Mariana e dividiu os demais vereadores a homenagem recebida. Próximo orador com patrimônio, vereador Ricardo Cruz, repercutiu a situação da Guarda Municipal do Recife, falou sobre a importância da atuação da categoria, trouxe a proposta da Prefeitura que lhe foi entregue pelo sindicato, assumiu a presença dos trabalhos da vereadora Ana Lúcia, foi aparteado pelos vereadores Rodrigo Coutinho, que parabenizou o vereador Ricardo Cruz por enaltecer a causa. Reinaldo Júnior trouxe a notícia que a proposta foi enviada para ser discutida na Assembleia. Já houve aprovação de vários pontos. Informou que falta o cronograma de ações de defesa da Guarda Municipal. Convidou os vereadores Ricardo Cruz e Almir Fernando para ir à Prefeitura e, por fim, à greve. Jairo Brito, que questionou algumas propostas não realizadas. Informou que o fardamento é verba de custeio e que a carteira já devia ter sido providenciada. Almir Fernando reforçou a atuação dos guardas na segurança da cidade com seu armamento. O próximo orador com a tribuna, o vereador Rodrigo Coutinho, tratou sobre a paralisação e a retomada das horas do ginásio de esporte Geraldo Magalhães Geraldão. Informou que hoje cerca de 3 mil jovens fazem aula de natação naquele ginásio, segundo os dados da Prefeitura. Apresentou detalhes sobre a obra, explicou que a obra será a seu término previsto para julho de 2018. Nada mais havendo a tratar. A senhora presidente convocou a casa para se reunir amanhã, 15 de agosto de 2017, às 10 horas, em uma reunião solene, no local de costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lembrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem é direito. Lida a ata, senhor presidente. Lida a ata, coloco-a em discussão. Como ninguém quis discutir, encerra a discussão, coloca em votação. Aqueles que são contrários se pronunciem. O silêncio significa aprovação. Aprovada a ata. Solicita ao segundo secretário faça a leitura do expediente. Expediente do dia, ofícios 077-2017, Secretaria do Governo, 078, o 079-2017, todos da Secretaria do Governo. Projeto de Decreto Legislativo número 30 do vereador Jaime Asfora, o 33-2017 do vereador Romero Albuquerque. Projeto de Resolução 34, de autoria do vereador Romero Albuquerque. 260, projeto de lei ordinário, 260, também do vereador Romero. 261, do mesmo vereador. 262, 263, o 264, até o 263 do vereador Romero Albuquerque, o 264 de 2017 da vereadora Aimee Carvalho, o projeto de lei de número 265 de 2017 do vereador Fred Ferreira. Lido o expediente do dia, senhor presidente. Encerrada a primeira fase, passo ao pequeno expediente, convidando os senhores vereadores inscritos pela ordem. A primeira oradora, vereadora Aimee Carvalho. Vossa Excelência ocupa a tribuna e tem 5 minutos. Cumprimento o senhor presidente, toda a mesa, demais vereadores, vereadoras, público e imprensa aqui presente. Na semana passada, aprovamos o requerimento 6.830 de minha autoria, que solicita a realização da segunda audiência pública sobre a instalação do botão de emergência nos ônibus do Recife. Estaremos nos reunindo mais uma vez no dia 30 de agosto, no plenarinho da Casa José Mariano, a partir das 9 horas da manhã. E desde já quero convidar a todos os meus pares para integrarem o debate. Nossa primeira audiência aconteceu em maio. Recebemos o secretário de Segurança Urbana do Recife, Murilo Cavalcante, e representantes do Grande Recife Consórcio, da Urbana PE, da Polícia Civil e Militar, além do presidente do sindicato
dos rodoviários Benils Custódio. O encontro foi muito importante para falarmos dos detalhes do projeto, além de ouvirmos sugestões da população. Novas ideias chegaram e já estão sendo implementadas. O nome do projeto deverá ser alterado para botão de emergência ao invés de botão do pânico. E também estamos revendo a palavra perigo no letreiro dos coletivos. Desta vez, receberemos representantes de empresas de tecnologia que trabalham com a instalação de um sistema como o que procuramos. Vamos ouvi-los para conhecer de que forma podemos viabilizar a instalação. Esta audiência pública vai ser a oportunidade de todos terem a participação na formatação do projeto antes da sua votação, que espero aconteça impreterivelmente no próximo mês. Entre amanhã da última sexta-feira e amanhã da segunda-feira, 27 ônibus foram assaltados no estado de Pernambuco. A contagem é feita pela Editoria de Polícia da Rádio Jornal, em parceria com o Sindicato dos Rodoviários. Só nas últimas 24 horas, 8 assaltos a ônibus foram registrados no Grande Recife. Entre os veículos assaltados estavam coletivos que fazem as linhas PE15 Afogados, PE15 Boa Viagem e Barro Macaxeira, entre outros. Lembro a todos que a proposta pede a instalação do botão em todos os ônibus que circulem em nossa cidade. Passou pelo Recife, deve se adequar à lei, mesmo que o terminal do ônibus seja em outra cidade, o que termina beneficiando aos usuários de toda a região metropolitana. Já temos mais de 100 registros de assalto a ônibus neste começo de agosto. Ainda não chegamos à metade do mês e temos um número assustador. Já são quase 2.500 em todo o ano. A insegurança não pode fazer parte da cultura do recifense. Não podemos considerar ser normal utilizar um transporte público e ser assaltado. Precisamos de ações e de soluções para o problema. Espero, então, por todos, no dia 30 de agosto, aqui na Câmara do Recife, na audiência pública do botão de emergência, para que juntos possamos trabalhar pelo fim da violência em nossa cidade. Boa tarde a todos e muito obrigada. Obrigado, vereadora. Convido o segundo vereador inscrito, vereador Ricardo Cruz. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria que, em momento oportuno, o senhor pudesse conceder um minuto de silêncio pela morte nesta manhã do escritor Fernando Farias. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa, vereadores e vereadoras presentes. Boa tarde à imprensa e a todos que estão na galeria. Venho repercutir nessa tarde, ontem, a situação na Guarda Municipal, o fim do estado de greve. Ontem estávamos aqui, a Guarda Municipal estava em assembleia e, através da nossa intervenção, junto com o vereador Rinaldo Júnior e também o vereador Almir Fernandes, presidente da Comissão de Segurança, da qual eu sou vice-presidente, junto com o sindicato, com a Associação dos Guardas, naquela assembleia, nós conseguimos mediar o fim do estado de greve junto à gestão municipal. Um fato muito importante, colocar a nossa casa, a Casa do Zé Mariano, dentro desse movimento da Guarda Municipal, movimento da categoria
que estava já há alguns dias nesse conflito e precisou dessa mediação. Foi muito importante e pertinente essa mediação da Casa José Mariano, a nossa casa aqui, colocar os parlamentares também dentro dessa situação que é muito importante. A Guarda Municipal tem atuado de forma ordeira e pacífica dentro desses movimentos, dessa campanha, e é muito interessante estarmos dando a nossa parte, a nossa parcela de contribuição. E ao final daquilo ali também ficou acertado que a Comissão de Segurança será recebida junto ao prefeito para avançarmos em outras demandas referentes à categoria. Estamos sempre junto à Guarda Municipal e monitorando o cumprimento, né? Porque os guardas nos procuraram diante da Assembleia também em outros dias, em outras ocasiões, falando do receio do cumprimento do acordo entre a gestão e os guardas municipais, especialmente na pessoa do presidente Everson Miranda, do Sindicato das Guardas, do Sindiguardas. E ali, graças a Deus, e a nossa intervenção, foi concluído, foi opinado um acordo efetivo, com propostas efetivas para a categoria, da qual foram formadas comissões e estaremos monitorando todo o andamento desse processo. Quero agradecer a essa casa, agradecer a meus pares vereadores e convidá-los para estar junto conosco também, participando cada vez mais efetivamente desse processo, que é um processo de luta, um processo que tem avançado e ajudado a consolidar a luta dessa categoria. Em especial ao presidente da Comissão de Segurança, o vereador Almir Fernando, e ao companheiro Rinaldo Júnior, que sempre estão conosco nessa luta em prol da categoria. Também quero agradecer ontem a parte do vereador Rodrigo Coutinho e também do vereador Jairo Brito, que também fortaleceram a nossa voz no sentido de não só acabar aquele estado de greve, mas também avançarmos com propostas propositivas e que efetivamente venham a acontecer. Porque não adianta também nós estamos criando comissões, como foram criadas no passado, comissão do PCCV, comissão da Lei 13.022, que, ao final das contas, as comissões não avançaram em nada. As discussões foram sendo empurradas com a barriga e, efetivamente, não trouxeram nenhum benefício prático. Então, agora, eu acredito que, com essa comissão formada, com a presença dos vereadores, com certeza, resultados práticos vão sair dessas negociações. Eu agradeço a todos, que Deus nos abençoe. Não tem trecho. Não, deixa ele... Obrigado, vereador. Terceiro vereador inscrito, vereador Marco Aurélio. Aí o vereador Marco Aurélio cedeu, permutou com o vereador Rinaldo Júnior. Presidente, eu queria pedir dispensa de prazo do projeto de número 38. Na hora oportuna, farei a consulta, vereador. Boa tarde, senhores vereadores e lindas vereadoras. Boa tarde à imprensa local. Boa tarde aos meus amigos da galerias, que, como meu amigo Ivan diz, é muito bom quando o público se faz presente. Mas hoje eu vou subir essa tribuna como subi há uma semana atrás nesse mesmo expediente. A gente subiu essa tribuna para fazer uma reclamação, como ontem também eu subi, da falta de consideração que alguns secretários têm com esse poder, em não responder os pedidos de informação. Na semana passada eu levantei aqui uma denúncia, aonde eu perguntei em alto e bom som, senhor prefeito Geraldo Júlio, aonde foi aplicado o dinheiro dos royalties? Repeti por 3 vezes a pergunta, aonde foi aplicado o dinheiro dos royalties? Visto que nessa tribuna ele informou que 100% foi aplicado na educação. Porém, o seu secretário de Finanças informou que não sabia aonde foi aplicado. E gerou uma dúvida, porque foi um documento oficial onde ele apresentou informando que era impossível
localizar essa rúbrica. Ora, a lei é bem clara. A lei 12.858, a lei dos royalties, é bem clara quando informa que essa rúbrica é 75% para a educação e 75% para a saúde. E a nossa cidade, como vocês sabem, não anda uma maravilha nesse setor. Então, como passou uma semana e não tive resposta alguma, nem do prefeito, nem do secretário, nem de ninguém, aonde foi aplicado o dinheiro de royalties. Através do nosso departamento jurídico, eu fiz uma representação, dessa vez ao Tribunal de Contas da União, pedindo que seja feita uma auditoria especial, informando aonde foi aplicado um dinheiro carimbado, que é o dinheiro de royalties do petróleo. Essa foi a ferramenta que eu achei, pelo simples fato de o secretário não responder aos nossos pedidos de informações. E quando responde, vem faltando algumas perguntas, algumas respostas. Ontem eu subi essa tribuna para fazer a mesma crítica ao secretário de saúde, onde, por diversas vezes, cancelou reuniões com a gente. Então, essa pergunta ao Tribunal de Contas da União é feita porque é um órgão máximo para contabilizar o dinheiro da União. Eu espero que agora, com esse órgão competente à frente, o prefeito Geraldo Júlio, como aqui disse nessa tribuna, diga onde foi parar o dinheiro de royalties. E mais ainda, aonde está aplicado? Qual é a secretaria? Qual foi a obra? Porque viver numa cidade onde os postos de saúde estão dentro de container é que não dá mais. Viver, meu colega André Regis, em escolas municipais, onde alunos fazem rodízio de cadeira, não dá mais. Então o Tribunal de Contas da União, dessa vez, vai entrar no caso, e eu tenho certeza, e sem aqui pré-julgar, só queremos saber aonde está o dinheiro dos royalties do petróleo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos presentes, a imprensa, a todos que nos acompanham pela web da TV Câmara, vereador Renato Antunes, boa tarde para Vossa Excelência. Queria iniciar aqui a oportunidade que tenho de estar nessa tribuna para parabenizar o vereador Ricardo Cruz, da comissão, vice-presidente da Comissão de Segurança, o vereador Rinaldo Júnior, que estivemos ontem na Prefeitura para participar da negociação com o secretário de governo Sileno Guedes e o sindicato e a associação dos guardas municipais, que chegamos a um consenso e a gente espera que possa avançar. E ficou lá, vereador Rinaldo Júnior, que a portaria do plano de cargos de carreira seria renovado, como também do acompanhamento da lei 13.022, que a gente quer a questão do armamento da guarda, que eu não acredito que vai acontecer. Eu já tinha dito que estava empurrando com a barriga, viu, vereador Hélio Guabiraba? E agora eu vou falar mais nisso não. Não vai ter esse negócio de armamento e a gente defende, mas que infelizmente nessa gestão isso não vai acontecer. Espero que pensem diferente na frente, mas nesse momento pode esquecer isso aí, viu? Não vai ter a participação da Guarda Municipal com armamento, não. E aqui, lembrar, vereador, primeiro secretário Marco Aurélio, e a todos os vereadores, presidente Carlos Gueiros, amanhã, no grande expediente, teremos aqui a presença do sindicato dos funcionários do TRE, onde a gente iremos debater aqui a questão do rezoneamento da cidade do Recife, do estado de Pernambuco, do Brasil todo, mas o que nos interessa mais é que o Recife, e aí a comissão executiva estará comandando essa reunião. É uma proposta da comissão que a gente está intermediando através do sindicato dos funcionários do TRE. Teremos aqui a presença do presidente Eduardo Marques, se não puder, o presidente Carlos Gueiros estará aqui presente, junto com o nosso primeiro secretário, que fará o pronunciamento inicial pela casa, e os vereadores também terão a oportunidade de participar desse debate aqui do grande expediente. Quero aqui também, presidente, primeiro secretário, parabenizar a Vossa Excelência pela audiência pública que foi realizada aqui nesta casa hoje, sobre a falta d'água na Zona Norte, e aí uma presença maciça dos moradores do Alto Santa Isabel, do Alto Mandu,
tivemos também a nossa participação, fizemos essa reunião aqui em conjunto, já que nós teremos a audiência pública no dia 24 sobre saneamento básico, que envolvia a Compesa, e dentro da orientação da própria casa, onde a gente puder unir as forças, estaremos fazendo isso. Mas, primeiro secretário Marco Aurélio, infelizmente no final a gente saiu muito triste. E aí muitas vezes, vereador Gilberto Alves, a necessidade dos vereadores, cada um fazer sua audiência pública. Porque no final, a proposta do vereador de receber as comissões pela Compesa, para poder resolver a questão da falta d'água, a diretora lá só queria receber o pessoal do Alto Mandu e do Alto São Isabel, e aí o pessoal que compareceu do Alto Bonifácio, todas as comunidades. Então a gente fica muito triste. Eu não sei, vereador, de Aguabiraba, Rinaldo Júnior, como é que a gente vai poder aqui defender o governo de Paulo Câmara? Dessa maneira. Que a gente está sendo aqui, eu não sei se eu posso usar o mesmo termo, se eu usar o quê? Falta de consideração ou de respeito, não sei o que é que está acontecendo. Mas, infelizmente, o que está acontecendo é uma vergonha. O vereador ficou indignado aqui hoje, porque foi convidado o presidente da Compesa e ele não compareceu. E aí eu fiquei mais indignado quando eu fui falar com a diretora, ela não queria nem falar comigo, como vereador. A diretora, o presidente nem apareceu aqui. Então, a gente fica indignado com essa situação. Já convidamos aqui como presidente da Comissão de Segurança o secretário da STS, Alexandre Carvalho, o anterior, que eu não lembro nem do nome dele, que não deveria nem ter vindo para cá. Já entrou um terceiro agora, que também é da corregedoria, que eu nem vou chamar, porque ele também não vai vir mesmo. Então nem tenho não vou nem fazer isso mais. Mas agora ele até me cobra que a gente convida, mas eu nem vou convidar, porque infelizmente não vai vir. Grande Recife Transporte, todo dia a gente cobra a volta da linha do trigo que for circular no Cordeiro Cristo. Estamos não atendidos, requerimento, reunião, fui lá, cobrei, voltei. A Perpate, em relação à regularização fundiária, não sai do canto. Então fica difícil, governador. Veja quem são os seus assessores que estão aí, porque infelizmente, eu não sei se os outros vereadores estão sendo atendidos, mas eu, como vereador desta casa aqui, representante do povo, que fui eleito pelo povo, nada tem sido atendido por esse governo. Espero que o senhor possa mudar essa questão e que possa orientar os seus secretários e os seus assessores, porque dificilmente dessa maneira terá o voto do vereador Almir Fernando. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o último vereador inscrito para o pequeno expediente, vereador Fanderson Florencio. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores desta casa. Eu peço a vossas excelências um pouquinho de atenção, que nós iremos aqui lançar, presidente, um movimento na nossa cidade, na verdade, corresponder a uma luta histórica dos moradores da Zona Sul do Recife. Por anos, os moradores de Boa Viagem lutaram, brigaram para que ali fosse construído, fosse levado um parque verde para aquela região. Na época do Dono Lindu, foi uma luta marcante dos moradores que se organizaram e, no final das contas, não tiveram um parque do formato que queriam. Nós, desde o início do mandato, fomos para a porta das escolas, para os sinais de trânsito, através do WhatsApp, colocando à disposição nosso gabinete o que chamamos de mandato compartilhado. E recebemos inúmeras sugestões. A maioria delas, na Zona Sul do Recife, era um parque verde. O parque verde, especialmente ali, onde já existiu o Aeroclube do Recife. Estivemos presentes na área e estudamos como se encontra a questão do terreno, conversamos com muitas pessoas, gente nova, gente idosa, gente que mora perto, gente de classe média, gente que mora no entorno daquele espaço, e todos querem um parque verde ali em Boa Viagem. Todos querem um parque verde no antigo Aeroclube. Então, hoje, nós estamos lançando esse movimento.
o movimento que pede um parque verde na zona sul do Recife. Eu quero um parque verde no antigo Aeroclube. O movimento pelo Parque Boa Viagem. Aquele espaço possui 20 hectares, uma área ampla no coração da zona sul do Recife. E só para ter uma ideia, o Parque da Jaqueira, que é o parque de maior convivência, é o parque que mais mobiliza as pessoas para curtir um espaço de convivência, tem apenas 6,9 hectares. Então nós podemos sim ter um Parque da Jaqueira na zona sul do Recife. Nos mesmos moldes, nós que moramos na zona sul e muitos dos moradores da cidade têm uma luta histórica, têm uma vontade para que isso ocorra. Então, eu subo à tribuna na tarde de hoje. A partir de agora, nosso mandato terá um foco muito forte em defesa do Parque Boa Viagem, do Parque Verde no antigo Aeroclube do Recife. Fizemos alguns materiais, a praguinha, já em defesa do movimento, pelo parque na zona sul do Recife, pelo Parque Verde, e faremos, a partir da tarde de hoje, um grande movimento na zona sul da cidade do Recife, com os moradores, com arquitetos, com urbanistas, com paisagistas, com alunos, para que a gente possa tirar do papel essa ideia. É um terreno que é da Prefeitura da cidade do Recife e que ainda não há um projeto definido. Portanto, nós vamos à luta. Eu conto com o apoio de Vossas Excelências, eu conto com o apoio desta casa, eu conto com o apoio também da imprensa para que possa repercutir essa nossa mensagem e vamos à luta pelo Parque Verde na zona sul do Recife. Eu quero um Parque Verde no Aeroclube. Movimento pelo Parque Boa Viagem. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Encerrado o pequeno expediente, antes de iniciar dar continuidade à pauta da sessão, eu vou atender o pedido da vereadora Ana Lúcia. E esta casa de pé vai fazer 1 minuto de silêncio, em reverência à memória do escritor Fernando Farias. Solicito ao segundo secretário que faça a consulta aos líderes partidários em relação ao pedido feito pela líder do governo de dispensa dos prazos do projeto de lei 38/2017. Pelo PSB, vereador Felipe Francimar. Pelo PP, vereador Romero Albuquerque. Pelo PRTB, vereador Hélio Guabiraba. Sim, presidente. PSC, Renato Antunes. PSDB, vereador André Regis. PMDB, vereador Jaime Asfora. Aline Mariano. Sim, presidente. P, Davi Muniz. Não está presente, tá? Vereador Benjamin da Saúde. PRB, vereadora Ana Lúcia. Dispensa de prazo, sim ou não? Pelo PT, vereadora Maria Reis. PCdoB, vereador Homem Fernando, sim. PPS, vereador Ricardo Cruz. PDT, vereador Eduardo Cheira. PROS, Romerinho Jatobá. PRP, Aerto Luna. PSD, Gilberto Alves, vereador Gilberto Alves. PSTC, vereador Marcos de Bria.
PSOL, vereador Ivan Moraes. Vereador Ivan Moraes. PTB, vereador Antônio Luiz Neto. PSL, vereador Rogério de Luca. PTC, vereador Heriberto Rafael. Solidariedade, vereador Rodrigo Coutinho. Sim, senhor presidente. Senhor presidente. Aprovado e concedido o pedido de dispensa de prazo pela unanimidade das lideranças presentes. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento número 7048/2017, de autoria do vereador Anderson Florencio, dirigindo o voto de aplauso a Édipo Santos pelo lançamento do livro Em Busca do Círculo das Sombras. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão e votação, os que discordam se pronunciem. Aprovado o requerimento. Terminou? Secretário, para dizer o quadro com relação à presença dos senhores vereadores. 29 presentes, havendo quórum para a deliberação dos trabalhos, senhor presidente. Havendo quórum suficiente, nós vamos passar a ordem do dia, mas não sem antes conceder a palavra ali. Não, Vossa Excelência não quer. É que Vossa Excelência posicionou-se no microfone de a parte, eu entendi. Então vamos dar início à ordem do dia. Discussão única do requerimento 4080/2017, de autoria da vereadora Marília Reis. Em discussão. Presidente, eu queria pedir votação nominal para esse requerimento, tendo em vista que essa matéria já foi discutida e esclarecida nesta casa, então essa é uma matéria requentada. Poderia ler a matéria? Podia ler a matéria? Requerimento 4080, de autoria da vereadora Marília Reis, dirigindo apelo à excelentíssima senhora Carmen Lúcia Antunes Rocha, presidente do Supremo Tribunal Federal, para que seja enviado à Casa Legislativa o trecho da delação premiada dos acionistas e executivos da holding JF, controladora do grupo JBS, que se refere ao excelentíssimo senhor Geraldo Júlio de Melo Filho, prefeito do Recife, com as respectivas provas apresentadas pelos delatores. Satisfeito, vereador? Satisfeitíssimo, meu amigo. Em discussão a matéria. Encerrada a discussão, atendendo ao pedido da líder do governo, a votação será nominal. Os vereadores que concordam com o requerimento colocam sim. Os que são contrários colocam não. Abertura do painel. Presidente, eu quero encaminhar a votação não ao requerimento. A oposição encaminha sim ao requerimento. Muito bem, então Senhor o vereador André Regis pede a palavra. Eu gostaria de justificar o meu voto após. Obrigado. Registrado, vereador. Também gostaria de justificar meu voto. Registrado. Também gostaria de registrar meu voto. Vereador Fred Ferreira, vereador Marco Aurélio, vereador Jairo Brito, vereadora Ana Lúcia,
Vereador Antônio Luiz Neto. Vereador Augusto Carreras. Vereador Davi Muniz. Vereador Eduardo Cheira. Vereador Ivan Moraes. Vereador Jaime Asfora. Vereador Júnior Bolcão. Presidente, não estou conseguindo votar aqui, tá? Vossa Excelência declara o voto e... Já consegui, presidente. Obrigado. Vereador Rogério de Luca. Vereador Romerinho Jatobá. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. O senhor secretário para anunciar o resultado da votação. 2 votos sim, 20 votos não e 1 abstenção. Senhor presidente, foi rejeitada a matéria e antes que os inscritos justifiquem seus votos, cabe à presidência registrar o seu. A abstenção é porque a presidência não pode votar. Com a palavra o vereador André Regis, o primeiro a dar a justificativa do seu voto. Senhor presidente, eu votei contra este projeto, este requerimento, por entender que este não é matéria própria. Inclusive, há um nítido interesse político-partidário envolvido no requerimento. Eu acredito que nós devemos aqui, nesta casa, pautar pelo nosso comportamento do ponto de vista de uma casa plural. O que é de domínio público é acessível a todos, já que é um processo aberto ao público. O que é sigiloso, a ministra não vai poder mandar. Então, o que está disponível está a todos, não apenas aos vereadores, mas toda a população brasileira. O que é sigiloso, por impedimento, a ministra-presidente Carmen Lúcia não poderá mandar. Então, tratando-se de matéria inócua e me colocando desde já contrário a qualquer tipo de posicionamento que seja desse tipo, independentemente de ser do partido A, do partido B ou do partido C. Obrigado, vereador registrado. Segundo vereador, Ivan Moraes. Vossa Excelência, a liderança do governo, mais uma vez, vai dizer que esse assunto é velho, é requentado. Por mais que eu compreenda os argumentos, inclusive do vereador André Regis, que é um doutor do direito, que conhece muito bem as regras, é muito importante que essa Câmara assuma sua independência e jogue o jogo político para que a verdade seja sempre esclarecida. Se há suspeitas sobre o prefeito, a gente tentou aqui, em outra ocasião, através de um requerimento do vereador Rinaldo, que o prefeito viesse conversar com a gente sobre o que pesa de suspeita, e há suspeita tanto que foi denunciada, e ele, mais uma vez, foi salvaguardado pela sua guarda aqui da Câmara, que não deixa nada chegar perto dele. Então é importante que a gente dê esse voto para que a população saiba que há oposição aqui nessa casa e há vereadores e vereadoras que querem conhecer a verdade. Registrado sua justificativa, o terceiro vereador Jaime Asfora também quer justificar o voto. Senhor presidente, eu justifico primeiro por um motivo que eu acho que é mais importante do ponto de vista prático do que todos. Essa delação está disponível. Ela é pública já. Ela está em vários sites. Eu vou citar sites conhecidos, sobretudo de quem é do mundo jurídico, quando ela está disponível. É só entrar na internet. Qualquer um pode entrar aqui pelo WhatsApp, ou pelo WhatsApp não, pelo seu smartphone e acessar e ter todo o conteúdo na íntegra do que está pedindo
a requerente. Não há sigilo sobre nenhum item da delação da JBS, como foi, inclusive, noticiado pelos jornais e etc. aqui e no Brasil todo na época. Não existe inquérito também. A vereadora Aline Mariano está trazendo um fato que é público. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não pediu, ao contrário do que pediu em relação ao próprio presidente Temer, a cúpula do meu partido, inclusive, não pediu abertura de inquérito contra Paulo Câmara nem Geraldo Júlio. Isso é o fato objetivo. Então é possível encontrar essa íntegra das delações no UJ, no Migalhas, na Folha de São Paulo, tudo na internet. A própria OAB do Rio Grande do Sul, para terminar, pediu o que dizia respeito ao governador Ivo Sartori e recebeu tudo no dia seguinte, mas porque naquela época não estava disponível ainda. Mas está tudo disponível, vereadora Aline Mariano. Então, eu acho que a casa não deve se expor pedindo um documento que está acessível a qualquer um que tenha acesso à internet. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Secretário, para continuar a leitura da pauta. Discussão única dos requerimentos 6989 a 6998, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Coloque em discussão todos os requerimentos. É encerrada a discussão em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6.999 a 7.003, 2017, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.004 a 7.012 e o 7.050, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão. Votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.051 a 7.058, também da vereadora Michele Collins. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão e votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.059 a 7.069 e os requerimentos 7.094 a 7.096, 97 e 13 e 97, da autora vereadora Michele Collins. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão e votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.013 a 7.019, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão. Votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.040 a 7.044 e os 7.070 a 7.073, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão. Em votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.074 a 7.081, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão. Em votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.020, 7.045, 7.046 e 7.047, todos de autoria do vereador Júnior Bocão. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 7.021, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.022 a 7.024, da vereadora Aline Mariano. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 7.025 a 7.035, ambos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão e votação. Os contrários
se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 7.036, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão. Em votação, os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.037 a 7.039 e o requerimento 7.049, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.082 a 7.085, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.086 e 7.087, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 7.088, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.089 a 7.093 e os 7.101, 7.102, 7.103, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.105 a 7.109, de autoria do vereador Fred Ferreira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.098, 7.099 e de autoria, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão e requerimento, encerrada a discussão, em votação, os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 7.100, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão e requerimento, encerrada a discussão, em votação, os contrários pronunciem. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 48/2017 e 320/2016, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 36/2016, de autoria do vereador André Regis, que cria o selo Escola Verde na rede municipal de ensino. Coloco pareceres em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os que forem contrários se pronunciem. Aprovado. Segunda discussão do parecer número 147 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei. Eu queria fazer uma proposta ao plenário. Nós temos agora vários projetos em segunda discussão. E eu queria colocá-los em bloco numa votação. Os contrários se pronunciem. Com silêncio, entenda a concordância, o senhor secretário fará a leitura de todos eles e votaremos de uma vez só. Segunda discussão do parecer 147/2017 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei número 43/2016, de autoria da vereadora Michele Collins, que dispõe sobre a utilização de material reciclável nas decorações promovidas pelo poder público, nas datas comemorativas e das outras providências. Segunda discussão do parecer número 207/2016 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 59/2016, de autoria da vereadora Marília Reis, que dispõe sobre a disseminação do conteúdo do Estatuto da Juventude. Segunda discussão dos pareceres número 298/2017, 95 e 96/2017, respectivamente das Comissões de Finanças e Orçamento de Saúde e da Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 18/2017, de autoria da vereadora Natália de Menudo, que trata da obrigatoriedade de entrega de mini prontuário médico a paciente após atendimento médico em hospital, clínica ou congênito público ou particular.
E segunda discussão dos pareceres número 114, 131, 292 de 2017, respectivamente das comissões de Saúde, Finanças e Orçamento e de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, opinando pela aprovação do projeto de lei número 35/2017, de autoria do vereador Eduardo Marques, que obriga as instituições de atendimento à saúde, sediadas no município de Recife, a fornecer ao paciente a relação de medicamentos administrados durante sua permanência ou internação, feito a leitura de todos os projetos. Segunda discussão, senhor presidente. Coloco em votação todos os projetos, uma votação conjunta conforme proposta aprovada pelo plenário. Encerro a discussão e coloco em votação. Os que forem contrários se pronunciem. No silêncio, declaro-os aprovados. Primeira discussão do parecer 496/2017 da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, opinando pela aprovação do projeto de lei número 80/2016, de autoria da vereadora Michele Collins, que dispõe sobre a destinação de vagas para adolescentes e jovens menores de 24 anos com deficiência nos contratos de aprendizagem firmados por órgãos e entidades do município, bem como da emenda modificativa da relatoria da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão, os pareceres. Encerrada a discussão em votação. Os contrários pronunciem. Aprovado em primeira discussão. Não. Primeira discussão do projeto de lei número 221, de autoria do vereador Eurico Freire, que institui no calendário oficial de data e eventos do município do Recife a Semana Municipal pela Conservação do Ecossistema Manguezal. Em discussão, o parecer. É encerrada a discussão, em votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. O próximo projeto, a pedido da autora, foi retirado de pauta, senhor presidente. Atendido o pedido da autora de ter retirado de pauta, a comissão executiva também adia e retira de pauta o último projeto, que é a discussão única, com votação de 3/5. Encerrada a pauta da ordem do dia, solicita ao secretário que se pronuncie sobre a existência de prolongamento da ordem de dia. Não existe nenhum prolongamento sobre a mesa, senhor presidente. Não existindo prolongamento da ordem de dia, encerro essa fase e, em seguida, entro na fase do grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador Marco Aurélio, para fazer o seu pronunciamento. Vossa Excelência tem uns 15 minutos regimentais. Pode trazer. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa, os amigos e amigas que nos acompanham na internet. Gostaria de repercutir, e aqui, para minha surpresa também, a audiência que nós fizemos hoje sobre a questão da falta de abastecimento de água na Zona Norte. O que nos levou a fazer esta audiência é porque, eu sou votado naquela região do Alto Santa Isabel, Alto Mandu, naquela área norte, e ano passado, no nosso primeiro mandato, por duas vezes, estive na Compesa, acompanhado de moradores que diziam que não chegava água na casa deles. Havia relatos, por exemplo, de que 30 dias, 35 dias, sem ter uma gota d'água em casa. Fizemos isso durante 2 vezes no nosso mandato, no ano passado. E continua sem água nesses locais. E eu conversando com outros vereadores, os vereadores me relatavam a mesma coisa. Olha, Marco, às vezes eu me sinto como se o meu eleitor estivesse desconfiando de que eu não estou indo na Compesa. Porque a Compesa, nós vamos para lá, fazemos, eles dizem que tem água. Aí chega no lugar, eles dizem que tem água. Eu me lembro, e eu cheguei a citar isso aqui, eu acho que ontem, de que numa dessas que eu fui, um dos companheiros que estava comigo ligou para a esposa, porque o diretor lá afirmava com tanta certeza que tinha água. Ele ligou para casa, falou com a mulher dele, e a mulher dele, aqui não tem água.
Então nós fizemos a audiência, convocamos os moradores, inclusive conversei com o vereador Almir e com outros companheiros que estiveram presentes na sessão hoje, o vereador Carlos Guedes, o vereador Almir, o vereador Rodrigo Coutinho, o vereador Hélio da Guabiraba, o vereador Rinaldo, e nós discutimos com os diretores que estavam lá, visivelmente encabulados, não é? O presidente da Compesa não foi para a audiência. E aqui, vereador Carlos Guedes, eu queria aqui sempre relembrar o que Vossa Excelência fala, é de que muitas vezes a gente não se dá ao respeito e ao tamanho que nós temos perante a representatividade e a honra dada pelo povo do Recife em representar esse poder. Ontem o presidente da Compesa estava na Assembleia. Na semana passada ele estava em São Paulo, recebendo um prêmio. E a leitura do prêmio é uma lindeza. O prêmio que ele recebeu é dinheiro, é administração, é o melhor negócio do mundo. E hoje, infelizmente, certamente ele devia ter uma agenda mais importante, ele não esteve presente e mandou 3 diretores para lá. E nós chegamos a uma deliberação, e aí me causou espanto o que o vereador me acabou de falar, foi de que, por sugestão de umas, se eu não me engano o nome dela era Isabela, que é coordenadora da Compesa, de que fosse criada uma comissão daqueles bairros para que, de 15 em 15 dias, iria ser feitas as avaliações das ruas, que hoje todas foram mencionadas lá. O plenário estava lotado, vários testemunhos, e eu peço inclusive, para quem não assistiu, se tiver um tempinho, assista na internet. É de cortar o coração o testemunho de algumas mães, de algumas mulheres, muitas vezes em momento até de revolta, porque eles estavam tendo a primeira vez a oportunidade de falar com a Compesa e dizer: na minha casa não tem água há mais de 30 dias, na minha casa não tem água há mais de 35 dias. E eles ouvindo tudo. E nós, houve uma deliberação que no final, o grupo de cada um daqueles bairros se reuniria a cada 15 dias com a coordenadora Isabela, e o vereador Almir, que estava lá, terminou a sessão, eu fui para a reunião com o presidente Eduardo lá na secretaria, e me diz agora aqui o vereador Almir que ela não quis, que ela escolheu os bairros que deveriam participar, portanto, destas reuniões quinzenais com ela. E ficou, portanto, somente os moradores do Alto Santa Isabel e do Mandu. E o vereador que estava lá presente, que tem uma luta antiga nessa casa pela área norte, que vive o que nós vivemos todo dia, as reclamações, simplesmente, e eu insisto em dizer, para nossa surpresa, ela escolheu os bairros que deveriam participar da reunião com ela, numa determinação feita numa audiência pública. O que aí a gente sobe aqui e diz que esse povo não respeita a gente, o povo diz que a gente quer ir para a oposição. Que aqui tem um manto sagrado. Se você falar uma coisa aqui que não seja boa do governo, você é da oposição. Quer dizer que a gente faz uma audiência pública, uma audiência que foi lavrada lá, uma ata, que está na internet para todo mundo ver, e uma cidadã resolve simplesmente dizer que o vereador não ia indicar ninguém, e que quem só iria participar daquela reunião eram os bairros tal e tal. Ou seja, se esta cidadã tem a audácia, a coragem de desrespeitar uma decisão desta casa, uma audiência pública, o que mais ela não, o que é que esse povo não faz quando o pobre e humilde povo chega lá na Compesa? Então eu queria aqui, vereador, ficar solidário a Vossa Excelência, e quero aqui depois, viu, presidente Carlos Guedes? Presidente Carlos Guedes, eu quero que a gente analise o vídeo, a ata, e que nós tomemos a devida providência com a Compesa. E com esta senhora que desrespeitou a decisão desta casa. Uma decisão que estavam mais de 100 pessoas presentes e 5 vereadores. E que está escrita e que está gravada. Para que a gente tome as devidas providências legais dessa casa em relação a essa senhora. Porque se ela não respeita o poder, imagina o que ela não faz com o pobre que chega na porta lá brigando pela água. Outra coisa, antes de passar a palavra, vereador. Estão se pagando uma tal de
vereador André Regis, taxa mínima. Ora, se a taxa é mínima, é porque eu recebi o mínimo de água, seja lá a quantidade que for. Só que o cara não recebe nada e paga a taxa mínima. Então quer dizer que eu estou pagando por uma coisa que eu não tenho. Como é que é uma taxa mínima e eu não recebo o mínimo? Estou recebendo zero. Quer dizer que estão dando dinheiro para a Compesa não fornecer água. Então, estava presente uma diretora do PROCON nesta sessão. Nós estamos preparando também o encaminhamento desta reunião por escrito, para que o PROCON vá lá no Alto Santa Isabel, vá no Alto do Mandu, e entre com ação para que essas pessoas, defendendo esses consumidores, para que esses consumidores só voltem a pagar a água, mesmo que seja a taxa mínima, quando eles tiverem pelo menos uma quantidade mínima de água. Agora, você pagar pelo que não tem, eu nunca vi um negócio desse, mas eu passo aqui, portanto, a palavra ao vereador Almir Fernando. Vereador, a gente fica numa situação do jeito que a gente não sabe nem por onde começar, né? Mas eu queria aqui, de início, parabenizar mais uma vez a Vossa Excelência por ter realizado essa audiência pública e dentro da orientação que a gente estava discutindo aqui, da gente não vulgarizar as nossas audiências públicas. Da gente, toda semana, o vereador fazer audiência pública sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. Eu tenho dito aqui, tenho até marcado já anteriormente uma reunião, uma audiência pública sobre o saneamento básico, e aí englobava a própria Compesa. E o saneamento básico faz parte. O abastecimento de água, que infelizmente na Zona Norte é quase zero, envolve o esgotamento sanitário e o resíduo sólido, que é o lixo que a gente tem visto muito nas ruas. A gente tem tentado contribuir, principalmente onde a gente mora, eliminando alguns focos, mas ainda temos muitos pontos de lixo que é a necessidade de a gente exterminar nos bairros da Zona Norte. E aí, a gente diz uma coisa ao senhor: o senhor ainda foi feliz quando foi na Compesa, ainda foi recebido pelos diretores. Nenhuma das vezes eu não fui recebido por nenhum diretor. E eu não conhecia nem aquela senhora. Ela é diretora de lá, eu nunca fui recebido por ela, nenhuma das vezes. E a gente até deixou de ir porque a gente não viu nenhum resultado. Por isso que eu estava marcando essa audiência pública, para que a gente pudesse aí debater, trazer as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não acompanham o que a gente faz no dia a dia. A gente não é um Big Brother, não tem uma câmera acompanhando onde a gente está. E muita gente fala, vereador não faz nada, mas não sabe qual é o nosso dia a dia. Não sabe das nossas ações, das nossas cobranças, das audiências públicas que nós realizamos, o dia a dia que a gente está na prefeitura, nas secretarias, cobrando as nossas necessidades. Então, eu até iniciei lá a minha intervenção na audiência pública que o senhor promoveu, perguntando quais os investimentos que a Compesa estava propensa a fazer na Zona Norte. E o doutor Flávio, que não engano o nome, mencionou e mostrou lá diversos investimentos, que eu nem acredito naqueles investimentos que já está bem prometido há muito tempo. Está prometendo encerrar em 2018. Esse investimento para melhorar o abastecimento da água da Zona Norte, não acredito mais. Por isso que eu disse, estava fazendo essa audiência pública, mas aproveitei a sua para a gente unir forças, juntar pessoal. O senhor mobilizou as pessoas, Alto Santa Isabel e Alto Mandu compareceu em peso, mas nós trouxemos representantes da comunidade, que muitas vezes está até desacreditado, nem acredita mais que possa ser resolvido. Nós trouxemos pessoas de Bonifácio que hoje está sem água lá. A desculpa que tem um cano estourado na Compesa, lá em Igaraçu, que está afetando o abastecimento de água da Zona Norte, Alto Bonifácio, Alto Brasil, Morro da Conceição, diversos bairros lá, que hoje está sem água, e a promessa é que volte hoje. A gente espera que isso aconteça. Então, há essa promessa de investimento, mas a gente não acredita que é para 2018, até o pessoal gozou dizendo que é 2018 para a reeleição do governador. É uma coincidência, então. Mas eu não acredito, e eu espero que realmente a Compesa faça esses investimentos, porque se não fizer, dificilmente vai melhorar o abastecimento da água da Zona Norte. Vamos continuar no racionamento, vamos continuar com várias comunidades que foi mostrado lá. Algumas ruas ainda têm água de 4 em 4 dias. Tem gente que já faz mais de 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Temos um cidadão lá do Corvo Zé Grande, que até uma das pessoas que mobilizei,
já são 6 anos sem ter água naquela determinada rua, no final do Córrego Grande. Então, a gente espera, presidente, vereador Marco Aurélio, que a Compesa possa dar uma satisfação e dar uma resposta positiva, porque um dia só sem água já é difícil, imagine 6 anos. Muito obrigado. Presidente, quem é o próximo orador, presidente? O próximo vereador inscrito é o vereador Wanderson Flores. Vereador, está cedido os 15 minutos para Vossa Excelência. Obrigado. O senhor, como sempre, benevolente, meu amigo. Boa tarde ao meu amigo vereador Marco Aurélio. Obrigado pela atenção e por esse momento. Eu queria comunicar que no mês de julho, dia 28, eu tive uma reunião com o presidente da Compesa, o doutor Roberto Tavares. E tinha marcado há 20 dias já tinha marcado há uns 20 dias essa reunião, e ele abriu um espaço na agenda e foi muito solícito. E a pauta foi exatamente essa que a Vossa Senhoria, abordou hoje aqui no plenário. E ele me deu uma notícia, ele falou: Fred, realmente esse problema tem, né? E a gente vai fazer um estudo, isso foi no mês passado. E eu não falei com ele ainda, né? Então acredito que essa audiência pública é muito louvável. Eu acredito também que ele não está sabendo do que se aconteceu hoje, né? Pela pessoa que ele é, pela atitude que o presidente da Compesa toma perante seus funcionários. Eu acho que o exemplo vem do alto, e o exemplo dele, como a gente conhece há muito tempo, o vereador Marco Aurélio, ele é um cara muito digno, muito solícito. Então, quando ele me passar também esse estudo, esse relatório, eu vou passar para Vossa Excelência, passar para o nosso amigo aqui, Almir Fernandes, para que a gente esteja ciente dessa situação, que pessoas também que têm o nosso apreço, que votaram na gente ali na comunidade, nos provocou, né, no mês passado, e a gente teve essa atenção de nos buscar. Mas quando ele passar para mim, eu vou lhe provocar, qualquer coisa a gente vai na Compesa falar com ele pessoalmente. Muito obrigado e boa tarde. Vereador Fred, eu incorporo vossas colocações e aí lhe faço, portanto, até um apelo. Já que Vossa Excelência tem esse privilégio de conhecê-lo e tem esse bate-papo com ele, talvez ele pudesse me responder uma coisa. Por que é que tem racionamento de água para os pobres e não tem para os ricos? Se existe racionamento de água, por que é que a gente não faz racionamento de água no Recife todo? Eu tenho água na minha casa, tenho. Não, pois é, tenho. Mas eu quero saber por que é que tem água num canto e não tem no outro. Por que é que tem que ficar um canto 30 dias sem água e outro 30 dias com água? Ou não somos todos recifenses? Eu não estou com demagogia, não. Estou querendo aproveitar esse espaço. E só para esclarecer, Vossa Excelência, que o convite foi feito para ele. Ele que mandou os representantes. Ele não veio porque não quis vir. Ele não veio porque não quis vir. E aqui eu quero... E pior, ainda mandou para cá uma coordenadora que desrespeitou o vereador e não cumpriu o que nós acertamos na audiência pública. E aí eu quero dizer de novo, senhor presidente, que essa casa tome as devidas providências. Porque daqui a pouco, é porque eu não posso usar um termozinho que a gente usa lá no meio da rua. Mas se quiser perguntar, eu lembro qual é. Que a gente se abaixa muito, aí acaba aparecendo na carteira. Mas eu escuto agora o vereador Jairo Brito. Vereador Marco Aurélio, em primeiro lugar, parabéns aí pela seu discurso, mostrando mais uma vez que Vossa Excelência tem um compromisso com o que está correto. Não importa de que agremiação Vossa Excelência seja, se é da base do governo ou da oposição, mas Vossa Excelência sempre está defendendo e honrando o voto que Vossa Excelência teve nas urnas. Olha, realmente é muito estranho. Se a Compesa, presidente Carlos Nogueiros, quando a gente deixa de pagar a conta, ela manda a cartinha que vai ser, e o nome vai para o SPC, numa eficiência tão grande, e se a gente não pagar, vai para o SPC mesmo, porque ela não tem a mesma eficiência para deixar de cobrar as contas d'água no lugar que ela não fornece água. Isso é uma questão de contagem. A Compesa, ela tem
tem um setor onde recebe as reclamações que não tem água. Não estou falando aqui do rodízio de água, que Vossa Excelência colocou muito bem. É um absurdo. Como é que nas áreas definidas como locais de pessoas com mais renda, tem o tempo todo, e onde não tem, há um racionamento grande? Então, a Compesa tem funcionários competentes. Ela deveria ter, isso é uma questão de gestão, saber onde é que não tem água e não cobrar essa conta até resolver o problema do abastecimento. Isso é lógico, não tem o que, com todo respeito à fala aqui do meu amigo Fred, o vereador Fred, mas não existe isso. É gestão. A Compesa tem que saber onde não tem água, para ou fazer o trabalho e fornecer água, enquanto isso não tem que pagar contas as pessoas que moram nas comunidades. Nem cota mínima, porque não está chegando. Isso é um serviço que tem que ser prestado. Como é que eu vou pagar uma coisa que eu não recebo? Agora, quando não paga, aí chega a cartinha, que o nome vai para o SPC, mas uma eficiência muito grande. Que o nome vai para o SPC, pronto. E por que não tem essa mesma eficiência para saber onde é que está com o problema de água, de abastecimento de água, e não mandar as contas para as pessoas? Mandar apenas o que as pessoas consomem. Aquilo tem um registro. Se de 4 dias chega água na minha casa, eu vou pagar por aquilo que chegou, pelo consumo. Se em outras casas, no período, não chegou nenhuma, que tem também, essas pessoas não podem pagar. Isso é uma coisa simples. Para uma instituição como a Compesa, para uma empresa como a Compesa, administrar isso. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns mais uma vez. O vereador Almir, como muito atuante na área que ele faz, está sentindo isso, o peso disso. Infelizmente, o presidente da Compesa não apareceu. Mas vamos ficar continuando cobrando isso. Para que ele possa fazer o serviço como tem que ser feito. As pessoas não estão mendigando água não, porque elas pagam pelo serviço. Aquilo ali não é um serviço de graça não, aquilo é um serviço pago. E as pessoas tiram do bolso o seu salário para pagar a água. E o serviço tem que ser feito com eficiência. Se não tem condição de fazer, não cobre a taxa da água, porque isso aí é um absurdo. Muito obrigado. Eu agradeço ao vereador Jairo, incorporo, portanto, também suas palavras. E, para concluir, é justamente isso, é que se não fornece o serviço, não cobre. E, portanto, a diretora do PROCON foi muito enfática nesse sentido, não é? Nós vamos provocá-la, inclusive com o anexo do relatório da nossa reunião, coletivamente. O vereador Carlos Grande, inclusive, estava lá, não é? Infelizmente, eu não consigo entender, e eu digo isso sem demagogia. Eu não sei se isso é uma questão de marketing, vereador presidente, porque é que falta água num canto e não falta água no outro. Se nós temos um problema de racionamento no Recife, os recifenses somos todos iguais, que todos nós sintamos a dor. Não é justo que uma parte da população passe 30 dias sem água, enquanto que em outros lugares a água é abundância. E o pior, vereador André Regis, você tem um bairro ali em Casa Forte que evidentemente não falta água. Você tem um manancial de água ali, bem pertinho. E ali juntinho de Casa Forte é o Alto Santa Isabel, é o Alto do Mandu. Aí eu estou aqui em cima sem água e vendo o povo tomando banho de piscina lá embaixo de Casa Forte. Quer dizer, isso é uma provocação ao povo do Recife. Não é justo. Eu acho que nós tivemos uma oportunidade hoje de ouvir as pessoas. Eu tenho certeza, eu vi o constrangimento no rosto de alguns daqueles diretores que estavam ali. Eu vi que eles não estavam se sentindo bem como estavam ouvindo. E muitas vezes, vereador, por mais incrível que possa parecer, é como se eles nem soubessem que aquilo ali existia. Por mais incrível que possa ser o que eu estou afirmando aqui. Portanto, eu espero, nós fizemos, só para concluir, passar a palavra ao vereador Rinaldo, nós fizemos, combinamos que já não cumpriu com o vereador Almir,
de que a cada 15 dias eles iriam dar uma satisfação sobre todas as ruas que hoje se manifestaram lá, e marcamos que para daqui a 4 meses, uma outra audiência pública, para que a gente possa avaliar o que foi feito nesses últimos 4 meses. Mas vejo que apenas 4 horas depois já começou errado, mas eu escuto o vereador Rinaldo, que inclusive esteve presente na sessão. Vereador Marco Aurélio, eu tive a oportunidade rapidamente de passar por sua audiência e vi a participação popular naquele plenário. E eu corroboro com todas as suas palavras e assino embaixo. Mas eu quero fazer algumas sugestões. Eu me lembro lá atrás, quando eu ainda não era vereador dessa casa, mas sempre tive o comprometimento popular, por ter vindo da luta popular, dos movimentos populares nas ruas. E um certo dia eu propus à comunidade, uma comunidade, que pegamos um ônibus, lotamos eles e vamos na porta do presidente da Compesa. E eu fui. E deu certo. Queimamos pneu, invadimos a Compesa, ameaçamos o presidente e no dia seguinte a água chegou. Mas não quero chegar a esse ponto. Não quero que chegue. Mas se chegar e precisar ir para a luta, eu vou também. Mas aí eu me questiono o que Almir falou, o que Jairo falou e o que você vem falando. Se a gente paga uma taxa mínima e a água não chega, é grave. Porque se a gente fizer o velho jacaré e se a gente for pego, o que é que acontece? É preso. Cadeia. Mas se a gente vende o serviço, recebe o dinheiro, mas não entrega o serviço, também é um crime? Totalmente. Se a Compesa fornece a água, cobra por isso, o contribuinte paga, o cidadão paga, ele não fornece, tem a mesma gravidade. E aí, conversando com Vossa Excelência, informou que daqui a 4 meses vai estar aqui novamente. Eu peço a Vossa Excelência que não marque no plenário, não. Marque nesse plenário. E peço mais ainda, que somente a gente só recebe o presidente da Compesa. Porque para receber prêmio em São Paulo é muito fácil. Mas para estar aqui nessa casa debatendo com quem lhe paga seu dinheiro é mais difícil. E é por isso que eu corroboro com suas palavras e quero estar aqui nesse dia. Para do alto desse microfone falar a mesma coisa que eu disse hoje. Quem não fornece o serviço mesmo recebendo por ele, tem um crime. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, incorporo e acato vossa sugestão. Escuto a vereadora Ana Lúcia. Ou diminui o microfone dela ou coloca um banquinho para ela, por favor, Aleijado. Vereador Marco Aurélio, quero lhe parabenizar pela audiência, viu? E repudiar o seu preconceito à minha altura. Mas, eu só para acrescentar, eu lamento não ter ido à sua audiência, teria muito prazer, mas eu estava no conselho. Eu queria acrescentar a esse debate 2 coisas. A primeira, eu discordo do senhor quando o senhor diz assim, se não fornece o serviço, não cobra a taxa mínima. Não, a gente tem que cobrar e que se faça o serviço. É serviço básico, é oferecimento de água. É um gênero essencial à sobrevivência do ser humano. Para fazer higiene, limpeza de casa, a compreensão de que a gente começa a errar nesse oferecimento. O senhor diz assim, nesse ponto eu discordo com o senhor, a gente tem que cobrar que o serviço seja feito com qualidade. E o senhor tem razão quando diz assim, em algumas residências, para alguma classe, existe água. É verdade. Mas o senhor também sabe que na maioria dos edifícios existem poços artesianos, que foram cavados, providenciados por quem tinha condição. Talvez seja isso que a Compesa queira que os moradores de Zona Norte, os moradores dos Altos, de onde o senhor trouxe essa população, façam. A outra coisa que eu quero dizer para o senhor, da próxima vez, vamos convidar as diretoras de escola, porque durante 17 anos, o abastecimento da Escola Municipal João Lima Filho era feito por caminhão-pipa. E isso gera um ônus grande para a prefeitura que paga essa água e paga a conta também. Então, caminhão-pipa nas escolas municipais do Recife é uma prática. Talvez o senhor não saiba dessa informação,
eu estou lhe dizendo. Vamos chamar as diretoras de escola que elas vão lhe dizer que no meio do expediente não é nada, é a coisa mais comum que existe, a gente ser pego sem água e a gente ter que ligar e pedir um caminhão-pipa. Já existe uma empresa que oferece para poder abastecer e a gente poder funcionar as escolas, porque também a água não chega nas escolas. Há casos, como houve no Oswaldo, em que a gente passou quase 2 anos sem água e a Compesa ia lá e dizia, não, o problema não é com a instalação, é com a instalação. Por último, um técnico chegou a me dizer que era o cano que era fino e a água não passava. Só para você ter ideia do nível, né, dos técnicos que operam na Compesa. Então, eu acho que a sua luta é nobre, a do vereador Almir Fernando, ele sobe muito na tribuna para falar desse abastecimento, é realmente deprimente. Nós ouvimos, né, pessoas que pagam um serviço e ele não é oferecido nas condições mínimas. Então, eu acho que a gente tem que brigar, não é para, não está oferecendo, não cobre, não. Está cobrando, tem que oferecer e oferecer com qualidade. Muito obrigada. Eu incorporo a sua parte, mas pode ter certeza que eu não tenho nenhum preconceito com altura, porque minha mulher é baixinha e braba igual a senhora também. É por isso que eu brinco tanto com a senhora, porque com ela eu não posso brincar. Minha gente, eu queria agradecer ao presidente, agradecer a paciência de todos, aos colegas que aqui fizeram suas intervenções. Infelizmente é uma realidade dura, é ruim, é um negócio que está incomodando. Eu acho que nós temos que fazer mais, vereador Carlos Gueiros, e pedir a Vossa Excelência, como presidente neste momento, que tome as devidas providências, porque uma audiência com menos de 4 horas depois, ela já começou a não ser cumprida. A Compesa enrola o povo mais pobre não tem acesso à Compesa, e quando nós fazemos uma audiência pública, e todos devem conhecer os desdobramentos do que é uma audiência pública, aí vem uma coordenadora da Compesa e em menos de 4 horas depois não cumpre o que é acertado nesta audiência. Portanto, eu gostaria que a casa tomasse uma providência em relação a esta senhora e que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, vereador. Vereador Almir Fernando fez um pronunciamento que na realidade foi uma denúncia de que após a reunião aconteceu isso aí. O que aconteceu durante a reunião nós temos através da ata. O que aconteceu pós-reunião, eu acho que Vossa Excelência deveria fazer a comunicação escrita à mesa e nós deveríamos sim tomar uma providência, porque isto, durante 20 anos, durante 24 anos eu me bato aqui, que é exatamente a gente dar a este poder o valor e o poder que ele tem, não é? Na hora em que a gente começa a ceder aquilo que constitucionalmente nos compete. Eu vi nesta tarde reclamação com relação ao consórcio Grande Recife, feita por Vossa Excelência, mas Vossa Excelência estava aqui, quando sabe da minha luta, para que a gente não desse da forma que foi dado o poder ao Grande Recife, que a gente fizesse as restrições necessárias, mas foi geral e restrita, e aí a casa fica sem poder fazer nada, e nós ficamos nessa situação. Vou repetir, nos resta fazer requerimentos. Vossa Excelência quer uma parte. Eu, infelizmente, estou tendo que apanhar para aprender, né? Aconteceu, voltei. Se tiver como voltar atrás, para a gente poder ter como voltar, dar o poder ao município de gerir o nosso transporte aqui no Recife, da gente administrar, dessa vez eu talvez vou votar diferente, mas não sei se vou poder ter essa oportunidade. Mas eu vou oficializar essa questão que aconteceu, mas eu teve uma testemunha, o vereador Hélio da Guabiraba, estava bem próximo lá quando aconteceu esse fato. Ele viu o que aconteceu e viu ela se negar a receber a minha comissão das comunidades que eu estava relacionando para que ela pudesse receber lá na Regional 2 Unidos. Então, infelizmente, aconteceu e vamos oficializar esse fato à presidência, à diretoria dessa casa. Muito obrigado. Obrigado. Eu entendo que, se for pensamento da maioria deste poder, fazer uma revisão, por exemplo, nessa delegação de poderes
em relação ao transporte, nós poderíamos fazer uma consulta à nossa Procuradoria, saber da nossa possibilidade de alterar a legislação, fazendo algumas restrições. Não trazendo para o município, porque hoje é integrado, é metropolitano, e a gente não adianta querer tapar o sol com a peneira. Mas pelo menos restringir essa delegação, reservando aquilo que nós achamos que deve ser reservado. E aí, com isso, a gente corrigiria vamos dizer, o erro que nós cometemos. Pode ser feito isso aí. Eu acho que nós podemos fazer essa consulta. Em relação à Compesa, eu também acho que essa concessão que a Compesa tem, ela foi dada ainda no tempo do Estado. E o município do Recife nem concedeu e nem tirou concessão. É coisa que vem de muitos anos, ainda da formação. É um outro assunto que pode ser estudado com relação à concessão. Porque nós sabemos que Petrolina já tentou fazer isso, porque constitucionalmente é o município que faz. Não é? O Cabo também já intentou fazer isso, e é um assunto que nós podemos levar à nossa Procuradoria, sim. Mas eu queria convidar, terminado nenhum vereador inscrito no grande expediente, para o tempo de liderança, nós temos inscrito o vereador André Regis, a quem eu chamo para ocupar a tribuna e fazer o seu pronunciamento. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o assunto que eu trago nesse tempo de liderança diz respeito a todos, principalmente àqueles que irão disputar as próximas eleições. O deputado Cândido Vacareza, do Partido dos Trabalhadores, acaba de entregar o seu relatório de reforma política. Inclusive, a reforma política trazendo várias inovações que modificarão, caso aprovado, profundamente, eu acredito, a política no Brasil. Em primeiro lugar, a transformação do sistema proporcional para as eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador em votação majoritária, o que a população está chamando de distritão. Na verdade, é eleição majoritária. Os mais votados se elegerão. Isso tudo está amplamente divulgado pela imprensa. Não obstante, para a eleição de 2022, o sistema já seria modificado. E seria modificado para o sistema distrital misto, exemplo do modelo alemão. Sendo o vereador Carlos Gueiros presidente, haverá possibilidade também do eleitor votar duas vezes. O eleitor vota duas, porque ele vota na lista pré-ordenada do partido e ele vota no candidato do seu distrito. Então, cada eleitor votará duas vezes. Mas também existe agora, no relatório aprovado, a possibilidade também de múltiplas candidaturas. Então, dessa forma, alguém pode ser candidato a presidente da República e ser candidato a deputado federal simultaneamente. Perdendo para deputado federal, aliás, para presidente da República, poderia assumir também a Câmara Federal, ou também poderá a possibilidade de alguém figurar tanto como candidato no seu distrito, quanto na lista pré-ordenada pelo seu partido. Isso significa uma mudança radical na forma como a política brasileira está estabelecida nesse exato momento. O fato é que todos os sistemas políticos, eles possuem virtudes e defeitos. Não existe um que seja totalmente ruim, nenhum que seja totalmente bom. E na teoria, todos até existem bons argumentos para a sua implementação ou para a sua manutenção, como é o caso, inclusive, do nosso atual proporcional em lista aberta.
O fato é que, ao migrarmos, no primeiro momento, para o modelo majoritário nas eleições proporcionais, a de hoje, as eleições do Congresso Nacional, que também, pelo caso, irá pegar este poder, porque a reforma emenda a Constituição, quórum de 3/5 para a sua aprovação. Não é algo que é fácil ser modificado. Não trata-se apenas de uma legislação ordinária. Em havendo a modificação, a eleição para vereador, as próximas eleições, também se daria pelo modelo majoritário, ou seja, o distritão. Os mais votados serão os eleitos. Então, para vereador, haveria a permanência do que vai ser implementado para deputado, havendo a modificação para vereador, apenas nas eleições de 2024. A ideia, vereador Marco Aurélio, de mudar em 2 tempos, ela é razoável na medida em que aquele que vai mudar, se ele for o principal impactado pela mudança, a tendência é ele não mudar. Inclusive, quando o Congresso Nacional aprovou em 1996 a chamada cláusula de barreira, ele, de forma correta, colocou um vacácius legis, que no caso, vacácius da Constituição, de 10 anos. 10 anos para que a lei viesse a vigorar apenas em 2006. Lamentavelmente, inclusive, apesar do sistema político ter se mobilizado naquela direção, o Supremo Tribunal Federal, de forma equivocada, fez uma leitura da lei como sendo a lei inconstitucional, vedando, considerando inconstitucional a cláusula de barreira que foi imposta naquele momento. Isso foi um dos grandes prejuízos da política nacional. O Poder Judiciário, ele sendo chamado a decidir coisas que são próprias do processo político e chamado pelo próprio processo político, pelos próprios partidos políticos. Então, essa tentativa sempre constante de se judicializar as questões políticas, elas, porque o Poder Judiciário, ele tem que ser provocado, ele não é ele quem age sem provocação, e frequentemente os partidos políticos, eles provocam o Supremo Tribunal Federal quando não deveriam. E houve a provocação e o sistema, já que a leitura foi equivocada do Supremo Tribunal Federal naquele momento, interpretando equivocadamente a Constituição, nós tivemos um prejuízo muito grande em decorrência da hiperfragmentação que veio a acontecer no sistema partidário. Nesse momento agora, o que nós estamos observando é que, se migrarmos para o sistema distrital, melhor, se migrarmos agora para o chamado distritão ou sistema majoritário, haverá uma ampla vantagem para quem já está no exercício do poder. Quem já está na Câmara Federal terá muito maior facilidade em ser reeleito. Quem já estiver nas Assembleias Legislativas terá também maior facilidade na sua reeleição. As minorias terão dificuldade enorme de juntarem a quantidade de votos suficientes para eleger um candidato, na medida em que não haverá mais a composição do somatório. O sistema majoritário, ele, portanto, ele peca do ponto de vista da teoria democrática por não permitir que pequenos partidos de natureza ideológica, eles sobrevivam na medida em que eles podem juntar uma quantidade grande de candidatos que pensam da mesma forma, disputando o mandato, fazendo com que obtenham o quociente eleitoral e obtendo a representação. O caso aqui do nosso colega Ivan Moraes, que não se encontra no recinto, mas o partido dele juntou votos suficientes para superar o quociente eleitoral e elegeu alguém. Isso não acontecerá no sistema majoritário, no chamado distritão.
Ou seja, é um dano para a democracia nesse sentido. Por outro lado, o nosso sistema, ele está assentado, o sistema proporcional em lista aberta, na possibilidade, portanto, que eu mencionei o caso de Ivan Moraes aqui, do PSOL, que a representação, ela é dos partidos políticos. Sendo que a população, ela não leva, em regra, em consideração os partidos. Então, o sistema, ele está modulado, teoricamente, numa direção, e, na realidade, ele está sendo exercido de forma diversa. Então, isto acarreta distorções que nós acompanhamos em todos os parlamentos do Brasil. Um outro dado para concluir, senhor presidente, é que, lamentavelmente, este é um debate de baixa qualidade. Presidente, eu inscrito no tempo de liderança, eu posso dar meu tempo para o vereador André Regis concluir? Pelo estatuto? Regimento? Senhor presidente. Vereador, o orador da tribuna não pode ser interrompido na hora própria, Vossa Excelência faz a indagação. Senhor presidente, então, esse debate é um debate que está contaminado em todos os momentos, em decorrência do fato de que, muitas vezes, a população, ela concentra-se nas críticas, mas não nas sugestões. Então, o diagnóstico está aí. O que nós precisamos é encontrar os caminhos para que haja o respeito à vontade da população. Afinal de contas, as reclamações que são feitas aos políticos, é preciso saber que também que os políticos vieram da própria população, da sociedade. E a população precisa ter instrumentos de representação e um sistema que possa gerar uma responsabilização daqueles que são eleitos. Isso tudo respeitando, senhor presidente, os princípios que estão na Constituição, evitando o abuso do poder econômico, evitando a corrupção, a fraude no processo eleitoral. Vereador, antes que Vossa Excelência termine, chegou a hora, me parece que há um desejo do vereador Jairo de passar o tempo de liderança dele, do partido, para Vossa Excelência, em função dessa aula que Vossa Excelência está transmitindo aos interessados que aqui continuam. É isso que Vossa Excelência... Então, Vossa Excelência tem o tempo também do Senhor presidente, esse é um momento histórico. Eu acho que é um momento histórico, porque eu usar o tempo de liderança do PT é algo que... Mas eu não vou deixar de usar, senhor presidente, a gentileza do vereador Jairo Brito me obriga a permanecer na tribuna. Me obriga, sem dúvida, a permanecer nessa tribuna, e eu agradeço ao vereador para que a gente possa concluir esse discurso, e eu acredito que esse é um debate importante para todos nós. Acredito que o que está sendo colocado é um retrocesso para que haja um avanço, porque o sistema distrital misto, ele é superior ao sistema que nós temos hoje. No entanto, o distritão, ele é inferior ao sistema que nós temos hoje. Mas sistema algum funciona bem nas bases da política atual. Nesse sentido, há ainda a possibilidade de modificação, porque a Câmara pode mudar ainda o relatório, porque foi o relatório da comissão. O tempo também é muito curto, senhor presidente, porque pelo princípio da anualidade eleitoral, todas as mudanças devem ocorrer até um ano antes da eleição do próximo ano, que eu não sei exatamente qual é o primeiro domingo de outubro, qual é o dia do primeiro domingo de outubro. Dia 7. Então, até o dia 6 de outubro deste ano, as reformas precisam ser aprovadas tanto na Câmara quanto no Senado, sendo que ainda faltam 2 votações na Câmara e 2 do Senado. Provavelmente o tempo será curto e nada acontecerá, até mesmo porque a população também, independentemente
de qual mudança seja proposta, ela tem se colocado contra a modificação, no sentido de que, quando se potencializa as vantagens para quem já é detentor no momento de mandato eletivo, neste momento, para quem já é detentor de mandato eletivo, a população tende a resistir à mudança. Algo que, inclusive, causa também uma dificuldade enorme da gente encontrar uma solução. Também, se nada acontecer do ponto de vista desta proposta da Câmara, encaminhando ao Senado, senhor presidente, ainda há a possibilidade de uma mudança para a próxima eleição, porque o Senado já aprovou uma proposta de emenda constitucional, estabelecendo uma barreira, uma cláusula de barreira, muito limitada, inclusive, muito tímida, mas estabelecendo de 2%, que parece que vai ser reduzida para 1,5%, e também o fim das coligações para as eleições proporcionais do parlamento. Então, nós temos uma casa mandando para outra propostas que são diferentes, conceitualmente diferentes. Isso demonstra a falta de clareza sobre mudar. É como se nós chegássemos aqui à conclusão de que é preciso mudar, mas ninguém sabe exatamente em que sentido, em que dimensão nós iremos mudar. Inclusive, até nesse sentido, não é somente o Congresso Nacional. É bom lembrar aqui que, frequentemente, outras instituições até fazem propostas de mudança do sistema, como o próprio Conselho Federal da OAB, que nos últimos 10 anos já apresentou 3 propostas. Todas 3 propostas completamente dissociadas umas das outras. Então, isso demonstra, mais uma vez, que não há, no Brasil hoje, a devida serenidade para que haja uma mudança que a gente possa considerar uma mudança segura para um sistema que seja, de fato, representativo. Um sistema, inclusive, que volte a fazer com que quem seja detentor de um mandato eletivo possa exercê-lo com o peso da representação popular. Inclusive, isso é preciso ser restaurado para que situações como as relatadas anteriormente pelo vereador Marco Aurélio ou como o vereador Almir Fernando, não são situações apenas decorrentes da ação de um agente público, mas uma decorrência do desprestígio da atividade política. E não existe alternativa para uma sociedade democrática que não seja a devida recondução da condição daqueles que dedicam seu tempo à causa pública com o mandato popular, o devido respeito às funções exercidas. Afinal, não há outra alternativa. Ou vamos abdicar do sistema democrático, o sistema representativo, para institucionalizar um modo de seleção via sorteio? Porque aí, se for via sorteio, acaba a necessidade de fundo partidário, de tempo de televisão, o governo passa a ser um governo onde todos têm chances de vir a ser eleitos. Isso seria um verdadeiro absurdo dentro de uma perspectiva democrática. Então, é preciso que a gente restaure a dignidade na política na sua plenitude. E o sistema político, eu estou absolutamente convencido de que ele precisa ser modificado. E essa modificação, a direção que foi encontrada, paradoxalmente, pela Câmara Federal, é de piorar para depois melhorar. Isto é algo, sem dúvida alguma, para nossa devida reflexão. Também, tudo que eu estou dizendo aqui, pode ser que daqui a pouco nada mais tenha sentido no momento em que o Brasil vive uma parte da sua história em que ninguém é capaz de prever os próximos 2, 3 meses ante a tamanha instabilidade política, econômica e social.
Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo cedido. Agradeço ao vereador Jairo Brito e saio daqui com o sentimento de um dia ter usado o tempo de liderança do Partido dos Trabalhadores, coisa que eu jamais poderia imaginar que viesse a ocorrer. Mas como democrata, foi com muita honra que eu usei o tempo do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Esclarecendo aos senhores vereadores que, conscientemente, essa presidência, devido à seriedade do tema e à autoridade que tem o nosso companheiro sobre o assunto, ela concedeu, na realidade, um tempo complementar à Vossa Excelência, porque um partido não pode ceder tempo a outro. Agora, como partiu do PT, e eu sabendo que tanto o PT quanto o PSB estão se entendendo para ver se fundem, então foi uma oportunidade e um incentivo a que isso aconteça. Não tendo mais nenhum vereador inscrito para explicações pessoais, declaro encerrada a sessão, não sem antes convocar os senhores vereadores para a sessão ordinária de amanhã, né? Dia 16, no horário regimental, neste mesmo local. Está encerrada a sessão.